Ai, gente, o assunto agora é educação infantil. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por educação infantil. Na realidade, a minha grande formação, expertise é em educação infantil. Embora eu seja doutora em educação, as minhas consultorias, tudo que eu faço é prioritariamente em educação infantil. Então, essa aula é aula muito gostosa da gente discutir. E o que eu vou trazer hoje para vocês é esse documento que é fundamental, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, que é um documento que foi utilizado para a elaboração, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular. Portanto, ele é fundamental para que a gente possa entender melhor o que se espera, que diretrizes são essas quando a gente fala de currículo na educação infantil. Bom, vou tirar uma dúvida aqui, né? Mas tem currículo na educação infantil? Claro que tem currículo na educação infantil. A escola, o cerne principal da escola é essa ideia de currículo, mas lógico que na educação infantil o currículo é completamente diferente de uma escola de ensino fundamental e de uma escola de ensino médio. Não é à toa que o nome da etapa é educação infantil. Ai, gente, eu vejo na televisão as pessoas falam assim, né? Ainda mais gente que não entende de educação, mas gosta de dizer que entende. Porque o ensino infantil... O que é isso? Eu não sei o que é ensino infantil, porque a gente tem a etapa da educação infantil e a etapa do ensino fundamental. Eu acho que a pessoa às vezes se confunde, quer falar ensino fundamental e fala ensino infantil, mas aí usa a idade da pré-escola, aí tá tudo errado. É educação infantil. E não é besteira falar isso nem um pouco, sabe por quê? Porque as palavras, elas traduzem concepções. Quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de que no processo educativo as crianças vão conhecer o mundo, elas vão conhecer valores, elas vão ser apresentadas a esse mundo grande, enorme, cheio de possibilidades e de culturas que nós temos. A perspectiva do ensino é um pouquinho diferente. Porque o ensino está muito associado a essa ideia de aprendizagens específicas. Eu ensino especificamente isso para que você aprenda isto. E na educação infantil, vocês vão entender melhor, quando a gente estiver vendo essas diretrizes aqui curriculares, como é que a gente entende esse processo de aprendizagem, como é que a gente entende esse processo de currículo, como é que é diferente. Ou seja, nós falamos de especificidades próprias dessa etapa, que atua com crianças de uma idade tão especial, né? Que são as crianças até os 5 anos de idade. Por isso, a necessidade desta discussão. Então, vamos lá começar. Essa é uma resolução, desculpa, vou repassar aqui porque eu deixei passar. Essa é a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Então, essa foi uma resolução de 2009. Ela foi publicada, bonitinha, como um livreto das diretrizes em 2010, mas é a resolução que é o que eu trago aqui para vocês. Ela é de 2009. E ela começa assim, é uma lei, artigo 1º, diretrizes são leis, então ela começa assim. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Tá? O artigo 2º ficou aqui coladinho, na realidade era para ter separado, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver a primeira parte disso aqui, que já disse algumas coisas para a gente. Essa resolução, que a gente vai ver aqui, então, ela tem que ser observada na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Propostas pedagógicas, na lei, também é considerado, entendido como PPP, Projeto Político Pedagógico. Olha o que acontece, gente. Nós tínhamos a Constituição Federal, ainda temos, tá? Tínhamos, parece que ela caiu. Não, felizmente a gente ainda é um país que tem uma Constituição, um país democrático, não é verdade? Então tá, a Constituição Federal, da Constituição Federal foi feita, então, elaborada a LDB e homologada a LDB. A LDB é uma lei que vai falar das diretrizes e bases da educação, então ela fala de tudo. E ela precisa de outras leis para ampliar algumas discussões, por exemplo, como a discussão de currículo. E para isso, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais. Vocês já sabem que tem várias diretrizes. Essa aqui é a Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil. Veja que as diretrizes, elas vão falar direto das propostas pedagógicas, né? Ou seja, elas vão falar direto daqui, ó, do projeto político pedagógico. Deu para você ver aí no quadro? Acho que dá, né? Então, ficou faltando alguma coisa, né? Pois é, as diretrizes não traziam para cá aquilo que a LDB diz,
que é a necessidade da existência da base. Mas a base hoje, ela é uma realidade. Então, o caminho, na realidade, é mais ou menos esse aqui, ó. LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais, BNCC. Além do BNCC, as escolas, os estados e os municípios vão construir as suas propostas de currículo para que cada escola, então, possa construir o seu PPP. Um caminho um pouco mais longo, mas assim é a nossa legislação, né? Nós temos esses embates. Educação é sempre alguma coisa de muita disputa, né? Um campo de muita disputa, de disputas ideológicas, de disputas econômicas, tem sempre muita disputa, mas o que a gente tem aqui é hoje. Então, a gente já sabe que quando vai ser feita a BNCC, vai ser pensada, isso aqui foi utilizado como documento de referência. Que quando os estados e os municípios vão elaborar suas propostas curriculares, a BNCC e as diretrizes são usadas como referências. E quando as escolas vão construir os seus projetos políticos pedagógicos, as suas propostas pedagógicas, as diretrizes, a base, as propostas dos estados e dos municípios também são consideradas. Caminho longo, né? Pois é. E aí vem o artigo 2º que vai dizer que essas diretrizes articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais de educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Bom, por que ela vai se articular com a educação básica? Eu vou escrever aqui no finalzinho que eu acho que dá para você ver bem. Quando a gente fala da educação básica, ó, isso aqui está na legislação, eu vou trazer aqui um plus para vocês. A educação básica é um dos níveis da educação nacional. Na educação nacional tem 2 níveis. Um é a educação básica e outro é a educação superior. A educação básica, ela é composta por etapas. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. Olha só. A segunda etapa é o ensino fundamental. E a terceira etapa, então, é o ensino médio. Por isso que quando a gente fala dessa ideia de que elas se articulam com as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, é porque existe uma diretriz para falar da educação básica e como isso aqui é um nível só, existe também essa ideia de buscar articulação, processos de continuidade ao longo do que as 3 etapas da educação básica realizam com os seus alunos, ok? Bom, deixa eu apagar isso aqui para a gente poder voltar o slide e continuar. Eu acho que já deu tempo de você olhar o que eu coloquei aqui e de entender, né? Educação básica, as 3 etapas, a DCN da educação básica que vai tentar articular tudo isso. Na realidade, se você pegar as diretrizes de educação básica, você vai ver que vai ter a diretriz de educação infantil, a do ensino fundamental e do ensino médio numa mesma publicação. E é assim, então, que essas diretrizes estão organizadas. Passando o slide, vamos para o artigo 3º. E aí, ela vai falar sobre currículo. Lembra que eu comecei dizendo assim, mas tem currículo na educação infantil? E eu falei assim para você, tem currículo sim. Então, olha o que é o currículo. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Muita coisa para a gente discutir. Bom, primeiro é que existe o currículo, está aqui anotado. E o que ele é? Esse conjunto de práticas. Então, o currículo aqui, ele envolve práticas. Ele não envolve conteúdos, ele envolve práticas que fazem o quê? Articulam as experiências e os saberes das crianças, e isso já está dizendo para a gente que todas as crianças têm saberes, todas as crianças têm experiências que são distintas e que vão estar muito relacionadas à questão da cultura, mas elas existem, e eu vou então articular essas experiências com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a, e aí a gente pode falar, o objetivo maior, a finalidade maior da educação infantil. Olha, se fosse uma etapa de ensino, seria aprendizagem, mas como é uma etapa de educação, o objetivo maior é esse aqui, ó,
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. Perceberam? Então, quem começar a falar ensino infantil, aí você corrige e já sabe explicar o porquê. Não, não é, meu amor, é educação infantil, tanto é que o objetivo é o desenvolvimento integral. Eu não tenho objetivo de aprendizagens específicas, isso não existe, então a gente está falando de uma etapa educacional, ok? Bom, o artigo 4º continua da seguinte forma. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então aqui a gente tem muita coisa para discutir. Porque isso aqui é o que a gente diz e a gente chama de concepção de criança. Essa é a concepção de criança que a lei traz, isso aqui é uma lei, que depois é repetida na BNCC. Se essa é a concepção de criança que a lei traz, todo o trabalho que eu vou realizar com as crianças tem que estar de acordo com o que a lei diz. Afinal de contas, nós vivemos num país que é regido por legislação que precisa ser cumprida. Então, olha o que ela vai dizer. As propostas pedagógicas de educação infantil têm que considerar que a criança é o quê? O centro do planejamento curricular. Bom, isso aqui é muito importante. O que é a criança centro do planejamento? É o seguinte, eu vou fazer o meu planejamento, eu tenho o planejamento em diferentes níveis, né? Eu posso pensar no planejamento do município, no planejamento da escola geral, posso estar pensando naquele plano de aula que eu vou fazer lá, mas o que eu estou dizendo é que em qualquer situação eu tenho que colocar a criança no centro do planejamento. Então não é o professor o centro do planejamento. Isso quer dizer que a gente reverte essa forma de entender o processo de planejar. Eu planejo para aquela criança que está ali na minha frente, para aquela criança que está ali, que é de uma determinada cultura, que traz determinadas experiências. Eu preciso conhecer essa criança para poder desenvolver todo o cabedal do currículo, todas aquelas experiências que eu espero que a criança tenha. Então lembra que na educação infantil, o centro do processo educativo, o centro do processo de planejamento curricular é sempre a criança. E essa criança é o quê? Primeiro, sujeito histórico. O sujeito histórico está trazendo um pouquinho para a gente, né, do que a gente já conhece de Vygotsky, que vai dizer o seguinte: se a criança é um sujeito histórico, ela não é a mesma criança sempre. Se eu comparar a criança hoje, uma criança de 5 anos, por exemplo, com a criança de 5 anos que eu fui, nossa, vai ter muita diferença, né? E essas diferenças vão existir por quê? Porque o tempo histórico era outro. Então, na minha época, de quando eu tinha 5 anos, a gente ligava a televisão, tinha acho que 2 canais, 3 canais de televisão só, né? A televisão colorida foi nossa, era uma coisa louca quando ela surgiu. Eu nem sei se eu tinha 5 anos, eu acho até que eu já tinha mais. Mas hoje a criança de 5 anos está imerso nessa cultura, que é a cultura altamente tecnológica, é a cultura da tela, né? Então, seja o celular, seja o computador, seja a própria tela da televisão, né? É uma cultura, é uma criança que tem relação com outro tipo de música, é uma criança que, infelizmente, come muito fast food, isso também faz parte de cultura e assim por diante. Então, essa criança que tem hoje aqui 5 anos, ela é completamente diferente da criança que eu fui. Mas eu não preciso desse distanciamento tão grande, né, de tempo histórico. Eu posso pensar que as crianças de 5 anos hoje são diferentes das crianças de 5 anos que tinham 5 anos ano passado. Por quê? Porque, gente, a gente está em constante mudança. As crianças são diferentes, vivem experiências diferentes. É isso que a gente fala de um sujeito histórico. Portanto, isso já diz para mim que aqueles processos que tratam a criança como um sujeito universal, como se todas as crianças fossem iguais, estão equivocados, porque vão desconsiderar justamente essa ideia de que a criança é um sujeito histórico, que ela tem uma história. E isso a gente não pode perder de vista. Mas ela não é só um sujeito histórico, ela também é um sujeito de direitos. A gente, ela tem muitos direitos, né? Ela tem direitos que estão expressos, por exemplo,
desde a Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão expressos, por exemplo, na Declaração de Direitos Humanos, as crianças têm direitos. Nós trabalhamos com as crianças? Trabalhamos. Então, o nosso papel é assegurar que esses direitos sejam, de fato, garantidos lá para as crianças. E como é que ela aprende? Olha, ela aprende nas interações, está aqui dizendo, nas relações, nas práticas cotidianas que vivencia. Então, a criança vai aprender nessas práticas cotidianas, nessas relações. É lógico que isso não compete só à escola, ela vai aprender em casa, nas relações que ela vivencia em casa, mas a gente tem um papel muito importante nesse processo, porque essa criança vai passar boa parte do dia conosco. Se não, as 4 horas mínimas, às vezes até mais tempo, em opções de horário integral, né? E a criança fica conosco. Então, que relações são essas? Que interações são essas que nós propiciamos? Que práticas são essas que a gente oferece para as crianças? São práticas do tipo fazer ela repetir? Práticas do tipo fazer ela copiar? Práticas do tipo fazer ela cobrir pontinho? Ou serão práticas que permitam que ela crie, que ela fantasie, que ela imagine? Por quê? Porque a lei vai continuar dizendo, ó, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, se a criança é essa criança que age, vejam que aqui eu tenho verbos, né? Essa ideia de ação, de que ela faz, ela narra, ela questiona, ela brinca, ela imagina, ela fantasia. É ela quem faz isso, eu não faço por ela. A proposta pedagógica, ou seja, o que eu vou oferecer para a criança, tem que dar de acordo com isso, porque é assim que ela vai construir a sua identidade pessoal e coletiva. O que é isso? Como é que eu sei que eu sou eu e eu não sou a outra pessoa? Bom, eu vou fazendo processos de diferenciação e vou mostrando, vou marcando, vou identificando quais são as minhas diferenças. Mas para eu identificar as minhas diferenças, eu tenho que ter essas experiências. Então eu posso, por exemplo, pensar o seguinte, ó, a escola levou lá para uma apresentação de circo. E as crianças adoraram o circo, mas eu sou uma criança que não gostei do circo. E eu vou construir a minha identidade, não gosto de circo. Ou gosto muito do circo, seja lá o que for. Essa é a minha identidade pessoal. Vou me conhecendo, tá? Vou me conhecendo, sabendo quem eu sou e me constituindo. A outra coisa é a identidade coletiva. É entender que eu não estou sozinha no mundo, que eu faço parte de um grupo social. Que na escola eu tenho a minha turma, eu tenho os meus colegas. E a gente tem uma identidade coletiva, tá? De quem faz socializações o tempo inteiro, de quem interage o tempo inteiro. E esses grupos de coletividade também vão mostrando que eles têm identidades próprias. Então isso tudo que eu falei é o que está escrito aqui nessas poucas palavras. Anotou? Sabe que tem que anotar muita coisa, né? Ah, Márcia, tu falou muito rápido. Para aí o vídeo, volta e vai anotando o que eu falei, né? Porque a gente não tem tempo demais e a gente tem que trazer as informações o mais rapidamente, mas o mais explicado possível para que você possa ter segurança e possa acertar todas as questões. Vamos continuar? O artigo 5º vai dizer assim, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Um monte de coisa. O que é isso? Isso é o seguinte, gente. Se é um espaço institucional e não doméstico, o que a gente está dizendo é o seguinte, sabe aquela pessoa que toma conta das crianças e que diz que é creche? Aqui é a creche da tia Juju, sei lá. Não, isso não é creche. Isso é algum arranjo lá qualquer, um arranjo comunitário, às vezes é um arranjo familiar, mas isso não é creche, porque a creche ela é uma instituição, ela tem regulamento, ela é regrada, ela é fiscalizada e, portanto, não é um espaço doméstico, tá? Então, educação infantil, seja creche, seja pré-escola, que são os 2 segmentos existentes, né, na educação infantil, não pode ser um espaço doméstico, é um espaço institucional, que pode ser público ou pode ser privado, ok? Pode ser privado desde que seja regulamentado, fiscalizado, ele pode ser privado, não há problema nenhum quanto a isso.
E o que eles fazem? E aí, outra coisa importante. Palavras importantíssimas no repertório da educação infantil, tá? Educam e cuidam. Educar e cuidar são ações indissociáveis na educação infantil. Então, quando a gente educa uma criança, a gente está cuidando dela. Quando a gente cuida de uma criança, Olá, a meus gente está... amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!